Quantos são os anagramas da palavra capítulo possíveis? Bom, anagramas são palavras obtidas de uma palavra que foi dada, trocando-se as suas letras de ordem. Ou seja, neste caso, nós queremos utilizar todas as letras da palavra capítulo para formar novos agrupamentos com todas as 8 letras. Basta calcular a permutação de 8 elementos. Então, nós temos um total de 40.320 anagramas da palavra capítulo. Vamos agora ao próximo item do nosso problema. Quantos são os anagramas da palavra capítulo que começam e terminam por vogal? Sempre que você tem um problema com alguma restrição, não deixe esta restrição por último. Ao contrário, comece a resolver o problema a partir da restrição. Neste caso, nós temos restrições sobre a primeira e a última letra da palavra. Então, nós queremos formar anagramas com 8 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A primeira letra tem que ser uma vogal. E a outra, a última, também tem que ser uma vogal. Vamos começar então com as nossas restrições. Para escolher a primeira vogal, nós temos as vogais A, I, U e O. Ou seja, nós temos 4 vogais. Portanto, para escolher a primeira vogal, nós temos 4 possibilidades. Temos que escolher agora a última letra, que também é uma vogal. Como já foi escolhida uma das vogais, agora nos restam apenas 3 vogais. Para completar as demais letras do nosso anagrama, basta utilizar todas as que restaram. Portanto, nós temos 8 letras no total, já utilizamos a primeira e a última do anagrama, portanto, restaram 6 letras para escolher. A próxima letra, nós temos 5 maneiras de escolher. A próxima temos 4, depois 3, depois 2 e resta 1. Pelo princípio fundamental da contagem, temos 4 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 3 anagramas. Resultamos em 8.640 anagramas. Quantos são os anagramas da palavra capítulo que tem as vogais e as consoantes intercaladas? Vamos dividir este problema em 2 subproblemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se nós começamos por vogal, evidentemente a próxima será consoante, depois vogal, depois consoante e assim por diante. Ou nós podemos então começar por uma consoante. E aí nós teremos a próxima letra uma vogal, depois uma consoante e assim sucessivamente. Então, ok. Então, nesse caso aqui, nós teremos para a primeira letra uma vogal, só que nós temos 4 vogais e 4 consoantes. Iniciam por vogal. E aqui são as palavras que iniciam por consoante. As que iniciam por vogal. Então, a primeira vogal, eu tenho 4 possibilidades de escolha. Depois, uma consoante, eu também tenho 4. Depois, a próxima, uma vogal, como eu já usei uma, me restam 3. O mesmo para a consoante, como eu já usei uma, eu só tenho 3. Agora passamos para uma vogal, portanto eu só tenho 2. Consoante, 2. Vogal, 1. Vogal, 1. E agora na próxima palavra, ela se inicia por consoante. 4 possibilidades de escolha para a primeira consoante. Passando para a vogal, também 4 possibilidades. E o mesmo
vai acontecer com as próximas letras. Portanto, nós temos duas partes, né? E nas duas partes tem a mesma quantidade de anagramas. Calculando agora a quantidade de anagramas, nós temos o dobro de 4 vezes 4 vezes 3 vezes 3 vezes 2 vezes 2 vezes 1 vezes 1. Bom, por que duas vezes isso? Porque temos duas situações com a mesma quantidade, né? Então eu peguei o dobro. Isso resulta em 576. Passando agora para o item D deste problema. Quantos são os anagramas da palavra capítulo que tem as letras C, A, P juntas nessa ordem? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. E nós vamos dividir este problema em outros problemas. Olha só. Por quê? Porque nós podemos começar com a letra C. Então tenho C, A e P. Ou ainda, esse daqui seria o primeiro subproblema. Contar os anagramas em que as três primeiras letras são C, A e P nessa ordem. A próxima possibilidade seria que a letra C estivesse na segunda posição. Então, C, A e P. Então, nós teríamos aqui uma... Vamos colocar que fica mais fácil, né? Ou ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, ter C na terceira, A, P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já vamos colocar aqui todas. 3, 6, 7, 8. Então agora aqui C, A, P. C, A, P. E falta mais uma. Terminando com C, A, P. Bom, então nós dividimos o nosso problema original em 3 subproblemas. Então nós vamos contar os anagramas em cada um deles. Mas olha só, vamos resolver o primeiro. Se eu já escolhi 3 letras, agora para escolher a quarta letra eu tenho das 8 letras disponíveis, eu já usei 3. Então me restaram 5. Eu vou ter então agora 4 possibilidades para escolher a próxima, depois 3 para escolher a próxima, depois 2, depois 1. O mesmo vai acontecer com todos os outros subproblemas. Por quê? Para escolher aqui a primeira letra, como eu já usei 3 de 8, eu tenho 5 possibilidades. E agora me restaram 4 possibilidades de escolha para a próxima letra. E assim sucessivamente. Portanto, em cada uma das 6 etapas, nós teremos a mesma contagem. Logo, o total de anagramas será 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 720. Vamos passar agora para o próximo item. Quantos são os anagramas da palavra capítulo que tem as letras C, A, P juntas em qualquer ordem? Bom, este problema ele lembra o anterior, que se eu fixasse CAP, eu teria 5 escolhas para a quarta letra, 4 para a quinta, 3 para a sexta, 2 para a sétima, 1 para a oitava letra. Só que veja, C, A e P estão fixas nesta ordem. Só que eu quero em qualquer ordem. Como eu quero em qualquer ordem, isso significa que esse primeiro bloco, CAP, eu posso permutar as 3 letras. Eu posso trocar as 3 letras de ordem. Portanto, aqui eu vou ter uma permutação de 3 elementos. E uma permutação de 3 elementos sabemos que é 3 fatorial. Portanto, somente para esta primeira etapa do problema, nós teremos 3 fatorial vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas nós já sabemos
pelo problema anterior que as letras C a P, elas podem ser colocadas no anagrama a partir da segunda letra, ou da terceira, ou da quarta, ou da quinta, ou da sexta letra. Portanto, nós temos 6 subproblemas iguais a esse. E a quantidade de anagramas em cada um deles é a mesma. Portanto, a quantidade total será 6 vezes 3 fatorial vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4.320 anagramas. Agora, o próximo item diz: quantos são os anagramas da palavra capítulo que tem a letra P em primeiro lugar e a letra A em segundo? Aqui nós temos 2 restrições. Então vamos lá. Bom, então nós só temos uma escolha para a primeira letra, que é a letra P. Também só temos uma escolha para a segunda letra. Tem que ser a letra A. Certo? Então tem também só uma escolha. Logo, para escolher a terceira letra, como eu usei 2 letras de 8, eu terei 6 possibilidades de escolha. Terei 5 possibilidades para escolher a próxima letra e assim sucessivamente. Portanto, a quantidade de anagramas neste caso é de 1 vezes 1, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ou seja, 720 anagramas. Agora, passando para o último item do nosso problema, quantos são os anagramas da palavra capítulo que tem a letra P em primeiro lugar ou a letra A em segundo? Esse problema parece, com o anterior, mas cuidado! Aqui nós temos um conectivo lógico fundamental que diferencia do outro problema, que é o conectivo OU. Eu não quero P em primeiro e A em segundo. Eu quero P em primeiro ou A em segundo. Bom, vamos contar os anagramas que começam com a letra P e vamos também contar os anagramas que tem na segunda letra a letra A. Certo? Bom, se nós fizermos isso, então nós teremos para escolher aqui a segunda letra 7 possibilidades, depois para outras 6, 5, 4, 3, 2 e a última uma possibilidade. O mesmo acontece com as palavras em que a letra A está em segunda posição, na segunda posição. Então temos 7 possibilidades para a primeira escolha, 6 para a segunda, 5 para a terceira, 4, 3, 2, está faltando uma. Muito bem. Bom, nós contamos na primeira as palavras em que o A estava em segundo lugar. Aqui na segunda, no segundo subproblema, nós também podemos contar as palavras em que a letra P esteja em segundo lugar. Ou seja, tanto na primeira contagem quanto na segunda contagem, nós contamos palavras ou anagramas que começam pela letra P e tem na segunda letra a letra A. Portanto, como nós contamos esse tipo de anagrama 2 vezes, nós temos que excluir essa quantidade de anagramas da nossa contagem total. E no segundo subproblema, nós também temos a mesma quantidade. Portanto, nós vamos dobrar a quantidade anterior. Agora, nós vamos tirar dessa quantidade a quantidade de anagramas que tem na primeira letra a letra P e na segunda a letra A. Nós já fizemos isso no problema anterior, que era 720 anagramas, resultando em 9.360 anagramas,